Bem, eu abrirei esta tarde a palavra de Deus, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, versículo de número 10. Abra comigo nesta tarde a palavra do Senhor que se encontra em Efésios, capítulo de número 6, nós leremos o versículo de número 10, estas palavras de Paulo pelo Espírito. No demais, irmãos meus, poderia ser lido também finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o título nesta tarde é o combate do cristão na jornada para a eternidade. Bem, um tema muito apropriado para este primeiro domingo, este primeiro culto de novo ano, um novo período na nossa peregrinação para a eternidade que se abre diante de nós. E, queridos amigos, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui neste texto, nestes últimos versículos de Efésios, é enfatizar que a vida de um crente, a vida de um cristão, ela é vivida por inteiro em um contexto de combate, em um contexto de guerra espiritual. Eu não preciso te informar a respeito disso. Se você é uma pessoa que já nasceu de novo, você deve ter percebido que desde aquele momento, quando Cristo te chamou e colocou em você o seu Espírito, você tem vivido, como eu tenho vivido, em um contexto de guerra espiritual, não é? E há muitas frentes neste combate espiritual. Um combate pela vida da alma, um combate para permanecermos em comunhão com o Senhor a cada dia e não sermos distraídos da nossa sinceridade, do nosso andar com Deus, um combate pela santificação na vida espiritual, nos pensamentos, na luta contra as tentações que se levantam dentro de nós, que se lançam sobre nós. É um combate pela verdade em um mundo de mentiras, de engano, onde o pai da mentira domina todas as coisas. Um combate pela verdade da fé, isto é, por defendê-la, por levantá-la, por proclamá-la, isto é, por toda parte. É um combate também pela comunhão do povo de Deus. São tantas frentes de combate. A vida cristã, e é sobre isso que Paulo está falando aqui, é uma vida a ser vivida em um contexto de combate. É por isso que ele menciona no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E no versículo 13, tomai toda a armadura de Deus. No versículo 12, lutar contra a carne e contra o sangue, não, mas contra as potestades. Você percebe os termos de guerra, os termos de combate? Isso aqui não é poesia, queridos irmãos. Paulo está nos dizendo que a vida cristã é vivida em um contexto de combate espiritual. Por isso, a necessidade de estarmos atentos a isso. E a necessidade de vestir esta armadura cristã. Bem, quando nós fomos salvos, nós fomos colocados neste contexto de combate. Enquanto o mundo não salvo dorme espiritualmente, isto é, está inerte no espírito em relação à verdade, em relação à alma, a Deus, ao diabo, à eternidade. Bem, o povo de Deus que vive agora nesta geração, deste lado do céu, deve viver uma vida desperta, uma vida consciente. Nós vivemos em um contexto de guerra espiritual. Quando nós somos salvos, meus irmãos, nós não fomos colocados em um resort, em um lugar tranquilo, em um lugar de desfrute. Esta vida para o crente é vivida em um contexto de guerra espiritual. E deve haver essa compreensão. Nós devemos entrar este novo ano, e cada novo ano, com esta percepção, que a nossa vida, o que nos resta nesta jornada, ela é vivida em um contexto de guerra espiritual. Assim, Paulo inicia com estas palavras. Deixa-me começar no versículo 10. No demais, irmãos meus, mas não se engane aqui, a tradução não é muito boa. Não é que ele concluiu as grandes doutrinas, e agora, bem, no restante, que eu devo dizer algumas palavras de saudação? Não. Traduza como enfim, ou por fim, finalmente, irmãos. A intenção dele não é simplesmente dizer, bem, chegamos ao final, deixa-me dizer algumas coisas de menos importância aqui. Não, finalmente, irmãos, eu lidarei a partir deste momento com algo grandioso, com algo essencial para a vida de todo crente, algo que cada crente, cada cristão deve estar apercebido, algo vital para todos os grupos de crentes, todas as classes de cristãos. Eu trago essa carta à conclusão, como se Paulo estivesse dizendo. Eu trago esta carta à conclusão, tocando em um assunto de grandiosa importância para cada um de nós. O que é o combate cristão? O combate cristão na jornada para a eternidade. Há uma guerra em muitas frentes de combate. E eu espero que nenhum crente aqui nesta tarde ou acompanhando este culto esteja desapercebido disso.
Mas se você ignora o combate cristão na jornada para a eternidade, se você ignora esta verdade que a vida cristã é vivida em um contexto de guerra espiritual, então você não entenderá as razões das dificuldades que você irá enfrentar neste novo ano. E Satanás terá grande, imensa vantagem sobre você para te levar a viver uma vida concentrada somente aqui neste mundo, em tuas preocupações, e correr a jornada do ano e chegar ao final do ano com uma vida estéril, sem crescer espiritualmente, sem servir a Deus, sem frutos para o Senhor. Esse é o objetivo de Satanás, esse é o objetivo de suas estratégias, da maneira como ele se organiza em seus rankings, nós veremos aqui em um minuto, para distrair o crente, para fazê-lo seguir ao longo da jornada, vivendo para o aqui, para o agora. O crente é um soldado, ele sabe, ele foi salvo, mas o inimigo consegue fazer com que o crente passe um ano inteiro dormindo no uniforme. Assim nós precisamos estar despertos para o combate cristão, para a batalha espiritual. Bem, essa é uma guerra contra Satanás e seus exércitos. Veja o versículo de número 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. São chamados aqui de principados, são generais de Satanás, príncipes de Satanás, ou principados, seres, anjos superiores, se eu posso colocar nesses termos, que planejam a guerra, que planejam para Satanás. São chamados de potestades ou poderes, que se dividem para comandar príncipes das trevas, comandantes de ranques, hostes espirituais da maldade, anjos, digamos, de menor escalão, espalhado por todo o mundo, por toda parte, observando, traçando emboscadas, tomando nota para os seus superiores. De menor escalão, eu disse, não se engane com estes anjos, são tremendamente ágeis e possuem um grande arcabouço de estratégias e de informação secular sobre o ser humano, e já experimentaram suas estratégias ao longo de séculos, ao longo de milênios, contra os seres humanos. Possuem técnicas, métodos estabelecidos para enganar, para levar você a pecar, para te distrair, para te levar a passar um ano inteiro sem servir a Cristo, sem alcançar almas, sem se desenvolver espiritualmente. Eles sabem como fazer isso. Eles sabem como atacar a igreja, eles sabem como dividir o povo de Deus, eles sabem como cessar a adoração dirigida a Deus, eles sabem como contaminar a igreja do Senhor Jesus Cristo, eles sabem tudo isso. Meus irmãos, eu não estou lendo aqui de uma literatura neopentecostal, é a palavra de Deus que está dizendo isso. Ouça novamente: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas nós temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que significa dizer que o foco de Satanás é a igreja, nos lugares celestiais, nas coisas de Deus. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no bolso de Satanás. Assim, as suas estratégias, os seus canhões se dirigem contra o povo de Deus, contra a igreja, contra a obra de Cristo. Será que nós estamos atentos a estas coisas? Queridos irmãos, quanto a nós, ou nós estamos engajados nesta guerra, neste combate, conscientes, combatendo o bom combate, ou nós estamos dando espaço ao inimigo. Não é possível ter uma posição neutra. O Senhor Jesus Cristo disse que aquele que com ele não ajunta almas, glórias ao Salvador, vida cristã, separa, espalha, ou você está servindo a Cristo, ou você é um motivo de esfriamento espiritual no meio do povo de Deus, com um coração frio, sem uma conversação espiritual, sem objetivos para o Senhor, esfriando a família, esfriando a igreja. Ou nós estamos combatendo, ou na verdade nós somos instrumentos na mão de Satanás para arrefecer a obra do Senhor. Bem, quando nós não éramos salvos, antes de nascermos de novo e sermos adotados para dentro da família de Deus, nós não sabíamos nada a respeito da batalha espiritual. E por mais que vivíamos em um contexto evangélico, as nossas ideias eram ideias infantis
daquele tipo de batalha espiritual que nós vemos na televisão por aí, coisas infantis, místicas, como que Satanás pudesse ser derrotado por uma palavra, está amarrado, agora eu posso viver tranquilo que Satanás está amarrado, ou colocar a caveira de um boi na porteira de uma fazenda e Satanás não passa por perto, ou abrir a Bíblia no para-brisa do carro e deixar ali para proteger o carro. Nós éramos místicos, nós não entendíamos nada sobre a batalha espiritual, nós tratávamos as coisas de Deus como pagão, nós transformamos a Bíblia em um amuleto, mandinga por palavras declaradas e coisas desse tipo. Mas quando nós somos salvos, transformados, educados na palavra de Deus, nós começamos a entender então como é esta batalha espiritual, como ela acontece, de que maneira ela se manifesta, como Satanás se engaja com a igreja, com o crente, para derrotá-lo, sem que ele perceba, sem que ele entenda que isso está acontecendo. Nós aprendemos sobre isso. Satanás não nos criava problemas antes da conversão. Ele não perturbava a nossa consciência. Na verdade, nós nem mesmo críamos de fato nele, não é? Nós tínhamos dúvida se ele era real. E essa era uma da estratégia dele. Porque se eu não creio na existência do inimigo, então ele tem grande vantagem sobre mim. Ele pode se aproximar e armar suas ciladas, mas eu não creio na sua existência. Agora, se a consciência começava a me acusar antes da conversão, e eu começasse a pensar sobre coisas eternas, espirituais, em algum momento houvesse um senso de culpa dentro de mim, então Satanás plantaria suas distrações em meu coração, de modo que eu parasse de questionar coisas espirituais e voltasse aos meus prazeres, às minhas preocupações terrenas, com o trabalho, com o aqui, com o agora. Eu era dominado por Satanás, eu era um objeto em sua mão. Este homem valente, como ilustra o Salvador, ele me possuía como um objeto, um bem, até que eu fui salvo. Até que aquele homem mais valente da parábola, Cristo Jesus, na cruz, amarrou por Satanás, assim por dizer, e o venceu. Eu fui chamado então da morte para a vida, mas eu fui chamado também para um combate, para uma vida cristã envolvida em uma batalha espiritual. E uma vez convertido, então nós entramos neste combate espiritual, e Satanás, ele agora se levanta contra nós. Antes não, mas agora ele se levanta contra cada crente. E tudo aquilo que nós fazemos para Cristo, para o seu reino, ele se levanta e levanta as suas barricadas e as suas estratégias para nos impedir. E Satanás se opõe a nós, ele se organiza contra nós e ele tenta violentamente nos resistir, tentando nos fazer pecar ou tentando impedir o avanço da obra do Senhor de qualquer maneira. Ele se levanta contra o crente. E o apóstolo Paulo, meus queridos, ele inicia estas palavras finais com esta exortação. Ele diz: irmãos meus, finalmente, ou no demais, irmãos meus, irmãos meus. É como se o apóstolo estivesse dizendo: meus irmãos, eu estou preocupado com vocês. Como um irmão se preocupa com outro irmão, com uma irmã, e assim exorta, não é? Você está fazendo algo perigoso, meus queridos irmãos. E essas palavras que eu escrevo agora para vocês, é porque eu sinto por vocês, como se vocês não tivessem apercebido que é uma guerra espiritual. E que a vida cristã é vivida em um contexto de combate. Meus irmãos, eu apelo a vocês, que tragédia será se nós seguirmos pela vida cristã sem perceber estas coisas. Você percebe os sentimentos aqui? Esta ideia, finalmente, meus queridos irmãos, finalmente, meus irmãos, somente vocês, irmãos, homens e mulheres salvos, conhecem esta guerra espiritual. Eu escrevo para crentes, para irmãos, vocês devem estar apercebidos destas coisas. Eu escrevo a respeito de como vencer esta batalha, esta guerra, como se engajar neste combate. Meus irmãos, fortalecei-vos. Há uma batalha a ser combatida. Há uma guerra a ser envolvida. Nós não podemos viver de maneira casual. Este é o sentimento, esta é a ideia por trás dessa exortação. E esta guerra, este combate é descrito aqui. Queridos, é uma guerra que nós estaremos envolvidos até o último dia, seja dormindo no uniforme, ou seja combatendo com o povo de Deus. Bem, eu penso que, esta guerra, ela pode ser representada de pelo menos 5 maneiras. Eu estou extraindo do texto da palavra de Deus. Deixe-me colocar na seguinte maneira: essa guerra na qual nós estaremos envolvidos, ela envolve pelo menos 5 frentes de combate. Toda guerra envolve batalhas, não é? Combates. E os combates sendo vencidos, a guerra é vencida.
Eu creio que esta guerra espiritual ela é combatida em pelo menos 5 frentes espirituais. E a primeira frente está aqui no versículo de número 14. Paulo diz, depois de exortar os irmãos no versículo 13, a estarem firmes: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Essa é a primeira frente de batalha. É um combate pela vida da alma. É um combate, uma frente de batalha para nos mantermos próximos do Senhor. Será que você experimenta isso a cada dia? Quantas distrações há na vida cristã para nos afastar daquela comunhão diária com Deus? É um combate, é sobre isso que Paulo está falando aqui. É isso que eu quero dizer sobre batalha espiritual, manter comunhão íntima, real com o Senhor ao longo do novo ano, desfrutar de suas bênçãos, andar em uma comunhão pessoal e real com o nosso Deus. Isso é uma frente de combate. Porque com que frequência nós passamos às vezes dias e às vezes, quem sabe, semanas sem uma comunhão real com o nosso Deus. Há uma segunda frente de combate aqui no versículo de número 14 ainda. Ele fala sobre santificação ao falar sobre verdade. Claro, santificação é verdade. Uma luta contra o pecado, contra as tentações que diariamente se levantam dentro de nós, tentações que se lançam diante de nós. É uma batalha por mantermos limpa a nossa vida para o Senhor, para a comunhão com o Senhor. E há uma terceira frente de combate aqui, versículo de número 15: calçados os pés na preparação do Evangelho. Aqui está uma frente de combate, um combate pelo avanço do testemunho do Evangelho. Será que nós não enfrentamos este combate? Se nós não enfrentamos, nós estamos dormindo. Não é fácil, queridos irmãos, testemunhar de Cristo, estar com pessoas, buscar uma oportunidade, urgir com elas. É um combate por oportunidade, é um combate por um bom testemunho. Falar com aquele irmão difícil, falar com aquela mãe não convertida, com aquele chefe pagão, com aquele vizinho que desconhece o Salvador, ter uma oportunidade, lutar contra a timidez, lutar contra a carnalidade, contra a complacência. Você enfrenta este combate a cada dia. Se você o enfrenta, você nasceu de novo. Paulo está escrevendo aqui a crentes em Jesus Cristo que sabem, que sentem, que percebem que há uma guerra espiritual. Há uma quarta frente de combate. É um combate, uma luta, sim, pela certeza pessoal de salvação. Versículo de número 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, que são lançados contra a nossa fé, que são lançados contra a nossa certeza de salvação. E há então, creio eu, uma quinta frente de combate. Eu gostaria de lidar com elas. Queridos irmãos, uma guerra, um combate, uma batalha pela defesa da verdade. A fé cristã que foi entregue aos santos. Versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui eu creio que Paulo tem em mente as doutrinas da fé, espada do Espírito, e a doutrina do Evangelho, ilustrado aqui no capacete da salvação. Eu estou supondo, mas eu já vi ele fazer essa divisão em outras cartas, e você também. É uma luta pela verdade, por distinguir o Evangelho, por pregá-lo de uma maneira clara, por defender as doutrinas da fé, também as verdades que uma vez por todas foram entregues aos santos. Há um combate pela verdade, sobretudo em nossos dias. Agora, antes de lidar com cada uma dessas frentes de combate, eu devo dizer que alguns cristãos erram aqui. E nós vemos isso em toda parte, infelizmente, no Brasil, porque muitos cristãos não sabem como se engajar com o inimigo, não sabem como lutar contra Satanás, não entendem esta batalha e imaginam que o combate e a batalha descrita aqui é um tipo de combate que você pode se engajar mano a mano com um inimigo visível, não é? Punho com punho. E essa batalha, queridos amigos, por eles, parece uma batalha de mão, de pé, de palavras, que você combate mano a mano com um inimigo que pode ser amedrontado por declarações do tipo: está amarrado, faz isso, pula daqui para lá, gira, vai para lá, levanta esse amuleto, põe atrás da porta, põe em cima da estante, põe dentro do carro. Um tipo de combate com um ser que você pode tocar e fazer algo com ele, dando ordens a Satanás,
supostamente exorcizando demônios aqui e acolá, e todo tipo de coisa, e todo tipo de infantilidade e misticismo. Não é essa batalha espiritual descrita aqui nestes versículos. Observe novamente o versículo de número 10. Ela é descrita aqui: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ele passa a discriminar esta armadura no versículo 14. Então no versículo 13 ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Você observa como esta batalha, ele não dá uma cartilha mística aqui de coisas a serem feitas, não. Ele ensina como se engajar nesta batalha. Bem, aqui está a primeira frente de combate no versículo de número 14. É um combate pela vida da alma. Ele diz: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Verdade, cingido os vossos lombos com a verdade. Bem, verdade aqui não é uma referência à verdade como doutrina em particular. Em outros momentos ele toca na fé como um sinônimo para a verdade, ou a verdade tendo em vista as doutrinas. Mas verdade aqui se refere a algo mais específico. Verdade se refere a um comportamento aqui, porque ele está falando sobre uma atitude, não é mesmo? Observe novamente: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Isto é, um tipo de comportamento, um tipo de atitude, um tipo de postura, um comportamento cristão aceitável, que é representado aqui como verdade. Nós poderíamos ler veracidade, um comportamento veraz, um comportamento sincero, um comportamento real. Sinceridade é o que está em vista aqui. A verdade na alma, sinceridade. Essa é a primeira peça a ser colocada na armadura, porque esta é a primeira frente de combate. Bem, você sabe, Paulo escreve aqui do cárcere em Roma. Essa é uma das cartas do cárcere. E ali do cárcere, talvez, naquela residência alugada, um cárcere privado, ele pôde olhar e ver aqueles soldados romanos em sua típica indumentária de legionário ou de centurião. E ele observa que aquele soldado tinha um cinturão. Cingindo os vossos lombos com a verdade, ele cingia o lombo com este cinturão. Neste cinturão, talvez de couro, normalmente de couro, ele apertava todas as demais partes da armadura. Ali iria acoplado a couraça, não é aquele pedaço de couro que tampava a frente e atrás, o peitoral, contra flechas, contra golpes de espada, iria firmado no cinturão. No cinturão ia pendurada a espada, ou escudo, a lança iria encostada assim. Sinceridade, verdade no comportamento, veracidade, sinceridade espiritual é a primeira parte da armadura de um cristão, porque é a primeira frente de combate na vida cristã. No momento em que você entra na vida cristã, você tem um combate pela sinceridade. Sinceridade, queridos irmãos, é a primeira coisa mencionada aqui. A função da sinceridade na vida cristã. O combate pela vida na alma, o combate por sinceridade espiritual. Satanás, deixe-me voltar ao nosso ponto, ele se esforça ao máximo para transformar crentes em Jesus Cristo em pessoas insinceras. Essa é uma frente de combate para cada dia da vida cristã, para cada dia deste novo ano. Oh, que eu não me torne um indivíduo insincero, que eu não me torne um cristão insincero e falso, enganando a mim mesmo, enganando os outros, me fazendo de crente aos olhos de todo mundo, quando eu não oro e não me importo e não tenho uma vida de oração, e as pessoas não sabem disso, e eu durmo no meu uniforme dia após dia, a palavra de Deus, a espada está enferrujando, eu não tomo isto em minha mão, e eu não checo estas coisas, e eu não vejo o estado da minha alma, e o meu coração é frio. Que mentira, que engodo, que balela espiritual ser um crente insincero. Quão terrível que Satanás nos torne pessoas assim. E os dias passam, e eu não estudo a palavra de Deus, e eu não oro ao Senhor. Oh, meus queridos amigos, deteste a insinceridade, combata, lute contra todo sinal de insinceridade na tua vida.
Lute contra estas coisas. Ore a Deus que te ajude a fazer um autoexame sério, sem desculpinhas, sem maquiagem, sem enfeite, a tomar as rédeas na mão e fazer um autoexame. A vida na minha alma hoje, sobre isso que nós estamos lidando aqui, combate pela vida na alma, sinceridade espiritual, a vida espiritual na minha alma agora, neste momento, que nós detestemos sermos achados como hipócritas, crentes nominais, colocando uma fantasia de cristão aos olhos dos outros, usando o título de cristão no local de trabalho, na família, mas não vivendo como um cristão. Uma falsa afeição pelo Senhor, insincera afeição pelos irmãos, ser derrotado por Satanás. Você percebe como isto é um campo de combate? Um campo de guerra, onde há balas e rojões voando por toda parte a cada dia. Satanás deseja nos tornar pessoas insinceras, pessoas que não pensam, pessoas que não se preparam. Eu me preparo para adorar a Deus, ou eu tropeço para dentro da adoração? Há sinceridade na leitura da palavra de Deus? Eu estou lendo para aprender ou lendo para cumprir um rito religioso que eu devo cumprir? Eu falo de Cristo a pessoas. Há uma vida em comunhão real com o meu Deus, onde eu estou no serviço do Senhor. Qual é a minha parte? Ou que nós detestemos, irmãos, sermos vistos como pessoas hipócritas, uma falsa afeição pelo Senhor, não amá-lo, não ter vida espiritual em minha alma, ser derrotado por Satanás. Sabe qual é a pior coisa? É isso, fingir ser um crente, fingir, atuar na vida cristã, diante de Deus, diante dos homens, em casa, diante da minha esposa. Isso é hipocrisia, uma máscara. E quando essa máscara está em mim, foi Satanás quem colocou e eu permiti. É uma frente de combate, um coração dividido. Pense sobre isso. É uma forma de insinceridade, não é um coração dividido. Um coração dividido que dá jeitinho na vida cristã. Ser um mundano secreto, trapacear quando ninguém vê, me indulgir com certas coisas que irão me estragar. É tão triste às vezes, como pastor, eu tenho que conversar com alguns jovens. Pastor, eu estou assim, eu estou fraco e eu me vejo fazendo isso. E você logo percebe que este jovem, esta moça, este rapaz, se desarmou espiritualmente ao longo das últimas semanas, meses ou anos. Por isso está nesse estado. Um coração dividido, me indulgindo com coisas que irão me estragar. E passar horas na frente de certos conteúdos na internet que me desarmam, me tornam uma pessoa cínica, uma pessoa superficial, vulgar. E eu não consigo orar, porque eu estou tirando o meu pé do caminho do Senhor, no lugar de traçar veredas retas a cada dia, entrando no mundo e voltando do mundo, e entrando no mundo e voltando no mundo ao longo do dia. E no final do dia eu não consigo orar, porque eu me sinto envergonhado, e não leio a palavra de Deus. Eu vou me desarmando, e me desarmando, e me desarmando, e de repente Satanás me coloca no chão. Eu me sinto tão frio, pastor, tão frio, vagando longe de Deus. Por quê? Porque eu me desarmei espiritualmente nos últimos meses. Eu permiti que Satanás me atraísse, e fosse enchendo a minha mente, esvaziando o meu coração. Eu deixei a reverência pelo meu Deus, lendo blogs e páginas na internet, dando joinha a palavreado vulgar sobre a pessoa de meu Deus. E compartilhando fotos e vídeos e coisas erradas sobre Cristo, ainda que seja para denunciar estas coisas. Eu fui lidando com coisas baixas e vulgares. Como eu posso agora adorar um Deus vivo e ter reverência por Ele e lutar contra o pecado? Eu fui me enfraquecendo. Eu fui permitindo a insinceridade em meu coração. Eu não confessei os meus pecados, não os rejeitei, não os combati. E agora eu estou desarmado. E o pecado é tão forte em minha vida. E Satanás teve imensa vantagem. Um coração dividido. Se nós simplesmente aprendermos a detestar estas coisas em nossa vida, então nós clamaremos a Deus por misericórdia. Então nós começaremos a oferecer uma violência santa contra estas coisas e Satanás. Insinceridade. Muitos cristãos têm sucumbido nesta frente. Eles estão lá embaixo em suas vidas espirituais. Por quê? Porque abandonaram a sinceridade. E o diabo tem grande, imensa vantagem sobre eles.
abandonaram a sinceridade, começando como? Dando descontos a si mesmo. Eu sou um crente maduro, eu não vou cair nesse pecado. Eu não sou um crente de 2 anos de idade, eu não vou cair nesse pecado. Dando descontos a si mesmos. Dando descontos de todo tipo. Experimentando um pouco o mundo aqui, uma versão do mundo ali, um pouco mais higienizada esta versão, mas eu posso trazê-la para a minha vida. Bebendo da cultura deste mundo. Quão triste não é? Como nós vemos Satanás avançar na vida de crentes e na vida da igreja. Pense sobre a música. Um dia nós lançamos fora todos aqueles CDs e DVDs e fitas cassetes que nós bebíamos, não é, deste mundo, aqueles ritmos satânicos. Nós lançamos fora. Mas Satanás nos levou de volta a eles. E você encontra agora crentes bebendo deste mundo semana após semana. E o mundo é trazido para a igreja com um vernizinho em forma musical de cristianismo, para a gente poder desfrutar o mundo dentro da igreja. E tudo aquilo que nós deixamos para trás, Satanás consegue colocar uma roupagem cristã nisso aí, para a gente trazer de volta para a vida cristã e para dentro da igreja. Como ele é astucioso! E como ingênuos nós somos, ou talvez carnais, nos desarmando. Então queremos vencer o mundo quando nós bebemos dele dia após dia com um vernizinho de cristianismo. Queridos irmãos, nós precisamos aprender a rejeitar o erro, a identificá-lo e lançar fora de nossa vida. Nos tornando pessoas exageradas, não falando a verdade, com desculpa após desculpa, insinceridade após insinceridade, para cobrir as nossas intenções e os nossos planos. Insinceridade na vida cristã, insinceridade nos relacionamentos, insinceridade no serviço ao Senhor, dia após dia. Qual é o resultado? Fracos, frios, sem força para vencer Satanás. E nós não sabemos por que as coisas estão assim, por que eu me sinto assim, e por que tudo dá errado, isso e aquilo mais, nos desarmando espiritualmente, porque nós não temos encarado esta frente de combate. Sinceridade espiritual, vida na alma, é a primeira frente de combate na vida cristã, pela vida da alma, para nos mantermos próximos do Senhor com uma fé sincera, com uma comunhão íntima com o nosso Deus, santa, ao longo do ano, sermos claros, transparentes diante dele, como ele nos vê, sem meandros escondidos lá dentro, num canto da mente, da imaginação, um propósitozinho mesquinho, escondido por trás de uma desculpa boa, alguma coisa desse tipo. Não, retos diante de nosso Deus, na alma, em comunhão com o Senhor, experimentar as suas bênçãos, desfrutar da sua comunhão. Esse é um combate pela sinceridade. Eu me delonguei neste ponto, porque sem esta couraça, ou melhor, sem este cinturão da sinceridade, qual será a função do escudo da fé? Se você não tem a couraça acoplada, e de calçar as sandálias do Evangelho, sair por aí nu, sem proteção, Satanás te derrubará na primeira esquina. Tudo começa na câmara interior do coração. Sinceridade diante do Senhor, sinceridade diante dos irmãos no reino de Deus. Se nós naufragarmos aqui, nós naufragamos em tudo, meus irmãos, em tudo mais. Mas aqui está uma outra área ou frente onde cada crente verdadeiro estará envolvido em uma tremenda batalha. É uma batalha pela santificação, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele fala sobre santificação, ele fala também sobre certeza de salvação. Bem, um combate por santificação é um combate que pode ser visto de maneira negativa, e negativa eu quero dizer no sentido de subtração, e positiva no sentido de adição, uma batalha contra pecados pessoais, nos livrarmos desses pecados, e uma batalha positiva para vermos estas virtudes cristãs nascendo, fluindo em nossas vidas. Bem, aqui estão os dois lados desta batalha espiritual. Primeiro, negativamente. Bem, você combate o pecado, ou há pecados antigos persistindo na vida, no coração. Você encara um pecado que tem persistido, você faz algo a respeito, resiste, há uma resistência, você toma medidas necessárias para vencê-lo, ou você mantém companhia com ele. Você controla aquele velho pecado do orgulho. Você sabia que o orgulho é uma raiz de
uma dezena de outros pecados. É a raiz da arrogância espiritual. O orgulho está na raiz da superioridade espiritual, uma disposição mental de desprezo contra os outros, por não serem como eu sou. O orgulho me impede de evangelizar. O orgulho está na raiz da falta de gentileza nos relacionamentos, da frieza, da aspereza entre familiares, entre casais. É o orgulho que se intromete. É o orgulho que está por trás de tudo isso. Acaso nós identificamos isso? Ou nós olhamos somente as folhas, os frutos mortos? Nós identificamos a raiz chamada orgulho. O orgulho é a raiz de um temperamento explosivo. O orgulho é aquela atitude que está por trás de querer ser contra. Eu vou ser diferente, eu acho que as coisas são melhores assim, a igreja espera que a gente viva assim, a Bíblia comanda assim, o reino de Deus é assim, santificado. Não, eu quero ser diferente, eu quero ser um crente diferente. Eu me refiro a coisas santas, queridos irmãos. Essa atitude de ser contra tudo, ser negativo, tudo errado, tudo negativo, ver negativo, passar negativismo, passar julgamento sobre todo mundo, é o orgulho que está por trás disso. E sabe qual é o pior tipo de orgulho que nós vemos em nossos dias? É tão camuflado, não é? É o orgulho que se manifesta naqueles que querem negar a palavra de Deus e seus padrões, amados, aceitos, honrados, estimados por todo o povo de Deus. E eles se levantam para esvaziar a Bíblia, relativizá-la, revisá-la e tudo mais, e condenam todo o povo de Deus que tem amado a palavra de Deus por séculos, esses padrões de santificação. Quão arrogantes são pessoas assim, quão orgulhosas. E se você é contra elas, então você é uma pessoa ultrapassada, quadrada, que se impõe, bigot, que se impõe sobre as pessoas que não ouvem. Não é triste ver esse tipo de orgulho em nossos dias, que se impõe sobre os outros, com o disfarce de querer trazer a liberdade, o Espírito para a vida da igreja, e nos libertar das cadeias, das tradições. Quão arrogantes são tais homens, que desprezam os padrões de Deus, e tudo aquilo que o povo de Deus ama, e tudo aquilo que o povo de Deus estima. Você pensa sobre o louvor e a adoração, como estas coisas mundanas entraram na igreja, não é? Estes supostos corinhos, o mundo, não é? Coreografias e tantas coisas, e elas atacam o povo de Deus. Vocês gostam dessas coisas ultrapassadas, hinos e salmos? Como você pode dizer isso? Coisas que o povo de Deus sempre amou e estimou, letras profundas, bíblicas, coisas que exaltam a Deus, que santificam o crente, que mantêm o mundo fora da igreja. Quão triste ver essas coisas em nossos dias. Você monitora o orgulho, querido amigo. Aqui está a raiz de tantos e tantos pecados. Você controla isso? É a raiz de tantos erros, de tantos males, de tantos problemas. Bem, você combate o orgulho, você mortifica. É como uma erva daninha, está crescendo sem parar. Você corta hoje, no dia seguinte já cresceu. Cada dia nós precisamos monitorar estas coisas e clamar a Deus por socorro e nos ver a nós mesmos como pessoas que necessitam da graça de Deus. Você põe um freio nessa ganância, na inveja, inclinação para ter mais e copiar o estilo do mundo e a moda do mundo, na avareza. Isso é um combate, meus queridos irmãos, é algo que deve ser feito. E você monitora e vigia a vida dos pensamentos. Nós estamos falando sobre santificação. Tudo começa nos pensamentos. Uma imaginação limpa, um pensamento limpo. Deixe-me lhe dar uma dica espiritual aqui. Ao despertar, pense em coisas eternas, porque imediatamente Satanás irá plantar um pensamento errado, seja para autocomiseração, algo impuro, algo egoísta, uma reclamação. E um pecado que entra na mente, prepara a mente para muitos outros pecados. Não permita que imagens vulgares se plantem em sua mente. O que quer que seja alguém denunciando o erro de outra pessoa, a vulgaridade, não se volte a isso. Porque aquela imagem sensual, vulgar, torpe, violenta, o que quer que seja, ela irá abrir um portal na tua mente para a entrada de muitos e muitos outros pecados através da imaginação. Ela irá despertar uma miríade de coisas. Essa é uma guerra. Você tem estratégias. Você age assim. Você combate estas coisas. Você monitora a tua vestimenta. Eu estou colocando tropeço na vida de um irmão, de uma irmã.
Você monitora as coisas que você observa, a vida dos pensamentos. Que tipo de coisa está dominando a imaginação? Bom, talvez não seja uma coisa imunda, ou uma coisa impura, uma coisa violenta, mas talvez seja o ego, eu no centro de todas as coisas. O grande homem, a grande mãe, a grande esposa, o grande empresário, o grande motorista, eu no centro, minutos e horas no centro da imaginação, tendo prazer. Às vezes, mesmo um crente pode passar horas criando um romance imaginário em sua mente, tendo prazer naquilo como centro de tudo. Tendo um desfrute daquilo. Se você se pega nisso, como alguém que pega um chocolate e desfruta aquilo, você no centro da imaginação, fazendo bem para os próximos, as pessoas te vendo como pessoa maravilhosa, isso e aquilo, querido irmão, saiba que Satanás lhe colocou em uma arapuca naquele momento, para que você exalte o ego e não a Cristo, e foque em você e não nos outros, e gaste um tempo precioso da tua vida que nunca mais irá voltar com você como o grande ídolo. Satanás é uma fábrica de ídolos. Ele os constrói no coração dos homens. Será que nós atentamos para estas coisas? Nos livrar destas coisas? A batalha contra o pecado, aqueles que nos assedeiam, ter uma atitude militar para cortar estas coisas, mesmo que é necessário sofrer a perda. Eu me lembro de um jovem que se viu dominado por jogos de rede na internet. Altas horas da noite jogando. Um outro que se dominou, naquela época, muitos anos atrás, por aqueles jogos de console, não é? Super Nintendo, coisas desse tempo, tanto tempo atrás. Chegava ia para o trabalho cansado, ia para a universidade dormindo, um mau testemunho, horas e horas e horas jogando. Até que ele entendeu, eu vivo em um contexto de batalha, e ele precisou jogar fora aquele equipamento, sofrer a perda financeira, para não sofrer uma perda espiritual maior. Será que nós temos estratégias para nos livrar das coisas que Satanás planta em nosso caminho para nos atrair? Meu querido irmão, você já leu aquele maravilhoso livro chamado O Peregrino? Quantas metáforas reais para a vida cristã ali. Quantos enganos, quantas tentações. São pessoas que entram no nosso caminho com um linguajar cristão. São situações, são tentações, todo tipo de coisa. Deixe-me recomendar a lê-lo, mas está aqui. Astúcias do maligno. Tentações na mente, no caminho, através de pessoas, de tantas maneiras. Nós combatemos contra o pecado. Essa é uma frente que deve ser combatida a cada dia. Deixe-me correr aqui porque o nosso tempo chega ao final. Há uma outra frente no versículo 15. E calçados os pés, eu volto um versículo atrás, na preparação do Evangelho da Paz, pelo testemunho de Cristo. Esse é um combate para nomear Cristo Jesus neste mundo. Qual é a nossa grande bandeira? Bem, é a bandeira de Cristo Jesus. Se nós estamos em um combate, a nossa bandeira é Cristo. E avançar com a bandeira significa ganhar terreno para Cristo. Acaso eu faço algo por Cristo a cada dia? A cada dia eu estou lutando este combate de falar algo de Cristo para alguém, por uma carta, por um e-mail, por uma ligação, no trabalho, no ponto de ônibus. Eu me levanto, eu me proponho, eu me esforço, eu me animo para falar de Cristo Jesus, para nomeá-lo, calço os pés na preparação do Evangelho da Paz e saio para o trabalho calçado com a intenção de evangelizar alguém, de entregar uma literatura, de checar se a pessoa leu. Crentes que amam a Cristo, eles sentem compaixão por almas. Mas às vezes acabam não falando nada de Cristo, nem buscando uma oportunidade para fazer. Assim Satanás nos resiste com a trincheira e nós não avançamos terreno para Cristo. Por quê? Porque ele nos torna pessoas demasiadamente preocupadas com nós mesmos. Demasiadamente preocupados com o dia de amanhã, com o trabalho, com o chefe, com o corpo, com o vizinho, e as horas passam e nós não testemunhamos. Deixa-me lhe dar uma dica, ou lhe mostrar uma maneira como Satanás nos impede de evangelizar o vizinho. Aquele vizinho terrível colocou o som alto a noite inteira, foi terrível. No dia seguinte eu estou de cabelo em pé, olho vermelho, eu quero pegar esse vizinho pelo pescoço. E aí eu começo a alimentar pensamentos malignos contra essa pessoa. E mais pensamentos malignos. E começo a boicotar essa pessoa e fechar a cortina para não ver. O que eu estou fazendo? Eu estou cortando a compaixão por aquela alma. Porque ela não conhece a Cristo, talvez. Irá morrer sem Cristo um dia. Oh, que o Senhor nos dê mais simpatia e autocontrole.
É tão triste aqui neste país, em São Paulo, em São Paulo especificamente, você mora em um prédio, apartamento. Eu tenho conhecido pessoas que moram em um prédio há 15 anos e não conhecem os seus vizinhos. Por quê? Porque a rotina que eles se permitiram entrar foi essa. Entra no elevador, oi, boa tarde. Tudo bem? Cabeça para baixo, vai abrir a porta, está chegando, não posso falar nada. Sai, boa tarde, Feliz Natal. 15 anos, 20 anos. Uma timidez carnal, um medo, alguma coisa absurda que acontece dentro daquela sala pequena do elevador. Que eu não posso falar de Cristo, me introduzir, chamar para tomar um café por 10, 15 anos. Será que Satanás não tomou vantagem sobre nós? Ó, queridos amigos, quais são as estratégias atuais? Você percebe estas coisas, você está de antena em pé. É um combate por almas. Por nomear Cristo Jesus, o Salvador, Satanás tem vencido a batalha em tantas vidas, tornando crentes pessoas ineficazes. Tudo bem se você é um combatente, contanto que você esteja dormindo no uniforme, você não me afeta, diz Satanás. Ou pessoas carnalmente tímidas. Ou crentes, o que é pior, de cabeça cheia de teologia, opinativos quanto a isso, quanto àquilo, mas nenhum testemunho real e consistente. Fogem do Evangelho. É muito triste o mundo da internet em nossos dias. Você chega a ver brigas e discussões ali naquela linha de comentários, coisas horríveis. Fuja disso, meu irmão. Fuja, passa longe. Mantenha o teu contato com as pessoas para evangelizá-las. Cristo orou pelos seus discípulos, peça-os não que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós fugimos do mundanismo, mas não das pessoas, queremos evangelizá-las. Claro, nós não iremos nos juntar a elas no bar, no rock, onde quer que seja, em seus pecados, e celebrar o pecado com a desculpa de evangelizá-los. Não, mas nós temos que falar do amor de Cristo a pessoas. Você evangeliza? Ou tudo que você faz é se envolver em grupos de discussão sobre pontos de doutrina? Você sente compaixão pelos perdidos em volta de você? Você age para alcançá-los? Ore a Deus por isso. Rogue por essa graça, esta força para vencer a timidez, a complacência. Peça a Ele que dilate o teu coração com simpatia. Aprenda a ver as pessoas com os olhos da fé. Olhe para além do corpo, da roupa e veja uma alma eterna. Olha para além do franzir da face, da cor da pele, do carro, do que quer que seja. Veja uma alma morta ali dentro, dominada por Satanás. Isso irá lhe mover com compaixão. Olhe através dos conceitos previamente estabelecidos e veja uma alma eterna. Isso lhe dará grande graça para evangelizar quem quer que seja. Aqui está uma batalha pelo Evangelho, mas há uma quarta, uma batalha pela segurança e certeza de salvação. Nós estudamos isso, não é? Levantando o escudo da fé, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Certamente que há aqui um combate, e é um combate pela certeza pessoal de salvação. Paulo fala sobre o escudo da fé, e aqui o escudo da fé, e fé aqui é doutrina agora. É um conhecimento claro, profundo das doutrinas sobre as quais se baseiam a nossa salvação. A soberania de Deus na salvação, que Ele iniciou a obra e que a obra iniciada Ele manterá, que Ele preservará os seus filhos e filhas até o final. Bem, veja como essas coisas estão interligadas aqui, não é? E a necessidade de combater em cada uma das frentes. Você não pode combater em uma frente somente. Você precisa combater pela vida da alma, sinceridade. Você precisa combater por santificação. Você precisa combater também pelo Evangelho. Essa é uma necessidade, combater em todas as frentes. Igrejas de programas trazem grandes problemas para si mesmas, sabia? Eu cresci em algumas delas. Porque igrejas que tudo que possuem um calendário de programas das crianças, das mães, dos pais, do solteiro, retiro, passeio, etc, 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 etc. Elas criam grandes problemas. Porque o povo de Deus não está trabalhando, alcançando almas de verdade. Eu não me refiro a montar uma banda na praça 2 vezes no ano ou chamar alguém para a cantata de Natal. Isso não é evangelismo, irmãos. Eu me refiro a diariamente, dominicalmente, a cada semana, bater de porta em porta, reunir as crianças, ir no cemitério, ir na cidade idólatra, vizinha, sair pela porta do metrô, nos pontos de ônibus e ir interagir com pessoas e falar. Igrejas que não fazem isso têm grandes dificuldades. Por quê? Porque muitos crentes verdadeiros ali passarão por profunda falta de segurança de salvação. Porque não fazem nada.
Você sabia que nos métodos de Deus, uma das melhores maneiras para um crente alcançar certeza pessoal de salvação, depois de compreender a doutrina da salvação, é servir a Cristo e evangelizar? Porque quando eu sirvo a Cristo de uma maneira real, eu oro ao Senhor. E o Senhor me responde, me dá instrumentalidade, me usa. E sabe o que eu entendo? Que Ele me usa, Ele me santificou, eu sou um vaso santificado. Isso aumenta a minha certeza de salvação. Mas se tudo que você faz é trazer uma pizza para o lanche no final do ano, ou alguma coisa física, e você não se engaja com almas, talvez Satanás terá grande vantagem sobre a tua certeza pessoal de salvação. Servir a Cristo, alcançar almas, nós precisamos nos engajar em cada frente. Sinceridade, santificação, pregação do Evangelho. É necessário um conhecimento correto das verdades da nossa salvação e é necessário estar envolvido no serviço do Senhor. Lembre-se de bênçãos passadas, como Cristo te salvou, como Ele respondeu a oração, como Ele te preservou até aqui. Levante o escudo da fé, traga estas coisas à tua mente e você impedirá que Satanás cause estrago na tua vida com o Senhor, em cada novo combate que você tem diante de você. Então, por fim, uma última frente de combate. Versículo 17, tomai também, diz o apóstolo Paulo, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Combate, capacete, espada. Bem, você sabe, porque tantas seitas se proliferam hoje, a frente de combate que eu deveria ter dito é defesa da verdade. Defesa da verdade, da doutrina do Evangelho, o verdadeiro Evangelho a ser proclamado, das doutrinas da fé. Capacete da salvação, a espada do Espírito. Você sabe por que tantas seitas proliferam hoje, uma se dividindo da outra, dia após dia? Será que é porque a Bíblia é tão difícil, tão complexa, que ninguém chega a uma conclusão comum e se pode seguir um só caminho? Claro que não. É porque existe o maligno, Satanás, que dá suas revelações extra-bíblicas aos homens, revelações que eles devem interpretar, é claro, segundo a palavra de Deus. Sonhos, imaginações, visões, profecias, essa é a razão de tantas seitas em nossos dias, que cada um pode ter a sua própria opinião e interpretação da Bíblia. Então, haverão tantos grupos quanto opiniões há, quantas revelações há, quantos sonhos e profecias há. Não, queridos irmãos, Satanás, ele tem tirado a verdade da igreja, de modo que a Bíblia não é mais crida como autoridade. Como ele faz isso? Dizendo que a gente tem que revisar a Bíblia. A Bíblia é cheia de erros, cheia de problemas. A Bíblia está presa a um contexto cultural patriarcal. Isso tem que ser revisado. Isso não é a autoridade de Deus, a palavra autoritativa do Senhor. É assim que ele faz. Ele esvazia a Bíblia, não é? Ele começa a mudar as coisas e traz visões e sonhos e revelações humanas contrárias à palavra de Deus, superiores à palavra de Deus, ou impede igualdade com a palavra de Deus, ou que não contradiz, todo tipo de desculpa, não é verdade? Mas, meus irmãos, pense sobre estas coisas. Se há novas visões e revelações e profecias, estas coisas deveriam ser registradas e adicionadas à Bíblia para o mundo inteiro, não é? E nunca haveria fim a esta Bíblia. A palavra de Deus foi entregue de uma vez por todas, completa, à igreja. Essa é uma das razões porque há tantas seitas e problemas em igrejas. A Bíblia tem sido esvaziada, buscas por outras fontes de revelações, e Satanás tem removido a autoridade da palavra de Deus de igrejas em toda parte. Nós vivemos em dias precários nesse sentido. Ninguém mais se pergunta o que está sendo pregado do púlpito, se é verdade, de acordo com a Bíblia. Há uma complacência carnal terrível, e você vê isso na internet como nunca antes. Ninguém se pergunta mais, por que será que a maioria das denominações históricas do Brasil entraram em colapso, como a denominação presbiteriana, a denominação batista, congregacional e metodista estão se tornando liberais, algumas já fundaram, abandonaram seus padrões. Por quê? Porque muitas novas ideias que fazem sentido, mas não são bíblicas, que são sinceras, mas não são de acordo com a verdade, foram abraçadas pelo povo de Deus. E o mundanismo foi trazido para a adoração,
e novas ideias, centenas de novas ideias foram trazidas, e ninguém parou e questionou e levantou a mão. Mas espera aí, isso não está na palavra de Deus. E ninguém protestou, e ninguém ficou de queixo caído e disse: o que é isso? Eu nunca vi isso em 10 anos, em 30 anos de vida cristã. E as pessoas deixaram estas coisas entrar na igreja. E o resultado é isso, o mundanismo que nós vemos hoje, a bagunça, a desordem em denominações que proclamavam a palavra de Deus. Por quê? Porque Satanás tem tirado a autoridade da palavra de Deus. E a sociologia, a antropologia, a filosofia, sonhos e visões e revelações se tornaram a autoridade. E as declarações bonitas de alguns homens por aí, não é? Que dizem que a Bíblia precisa ser revisada, atualizada. E as pessoas, é verdade, faz sentido. Quão infantil é a nossa geração. Por quê? Porque não estudam, não leem a palavra de Deus. Meus irmãos, se estas coisas não estão de acordo com a palavra de Deus, é porque não há luz neles, não há verdade neles. Eles operam segundo Satanás. Por mais bacanas, joviais, por mais que possam interagir e sejam articulados, não espere que falsos profetas venham vestidos com chifre e um arpão e uma cauda. Eles estão em toda parte. Há necessidade de lutar pela verdade, defender a palavra de Deus. Bem, meu tempo já se esgotou há muito tempo. Conhecer as doutrinas da fé, será que nós conhecemos? Ou somos levados por novas ideias na internet? Saber como discernir o erro da verdade, conhecer a fé cristã, como nós podemos amá-la e defendê-la, se nós não conhecemos. Você já percebeu certas coisas? Seja uma pessoa inteligente. Na internet hoje, as discussões, os painéis, as gravações, os vídeos, são sobre questões tão esparcas às vezes, não é? Separadas umas das outras. Você vê essas frentes de combate? Você vê esses grandes líderes por aí de barba branca, lidando com evangelismo, ensinando como fazer, como defender a verdade? Não, questões esparcas. O crente pode beber ou não? Pode fazer tatuagem ou não? É certo isso ou aquilo? No casamento, no relacionamento. Onde estão as frentes de combate? Defendida pelos grandes homens de Deus do passado. E por grandes homens de Deus, eu quero dizer, aqueles homens que se tornaram grandes na estima do povo de Deus, porque militaram a fé por muitos anos, não tinha internet. Não os grandes pigmeus de nossos dias, que se tornam grandes pela mídia de se promover no seu blog, na sua página, e não batalharam pela fé. Onde estão os grandes temas para os congressos? Os vídeos ensinando o povo de Deus como abordar, como evangelizar, como lutar. Queridos irmãos, há muitos hereges em nossos dias. É necessário identificar. Você percebeu o que diz o recente líder aqui de São Paulo, Ed Renekiewicz, sobre esvaziar a palavra de Deus daquela maneira? Você percebeu que ali é uma outra religião? Você não segue Caio Fábio, segue? Você não ouviria de alguém que xinga em cada 10 palavras coisas baixas, de baixo escalão? Você consegue discernir o que é santo, o que é correto, o que é bíblico? Encarar o erro e rejeitar o erro, defender a verdade, não dar ibope, desligar estas coisas. Onde estão os grandes temas, as frentes de combate? Você imagina que a Igreja Universal, ou a Igreja Mundial, ou a Igreja Internacional da Graça irá pregar algum dia, se alguém encontrar uma mensagem sobre um texto como esse, me envie, sobre temas como textos como os que dizem: esteja contente com o que tendes, está na Bíblia, não está? Tendo o que comer ou o que beber, estáis contentes. Se você encontrar um sermão nesse grupo da Teologia da Prosperidade sobre esse tema, me traga. Você não encontrará, porque isso vai contra a artimanha, o objetivo. Você não encontrará Caio Fábio pregando sobre santificação de verdade, se diluindo isto. Queridos irmãos, é tempo de identificar estas coisas e rejeitar. Jovens que se promovem como teólogos, mas nunca foram provados nem testados em igrejas locais. Oh, meus irmãos, Satanás tem vencido em tantas igrejas, em tantas vidas, insuflado a mente do povo de Deus, mirrado o coração, ou enchido o povo de Deus de sentimentalismo sem discernimento bíblico. Onde nós chegamos, nós vemos as trincheiras e os baluartes de Satanás em todo lugar. Há um grupo mirrado de crentes portando rifle na mão e combatendo nas frentes de combate, alcançar almas, a santificação da vida, rejeitar o mundanismo. Não interessa se eles lhe classifiquem, se eles lhe nomeiem como puritano, como quadrado, como pietista. Chame a Bíblia, ler a Bíblia de piedadezinha ou desse tipo de coisa. Levante-se pela fé.
Ame os caminhos antigos da palavra de Deus e da verdade. É um combate por nossa vida, é um combate pela vida da alma, é um combate pelo evangelho, pela verdade, por defender a igreja onde nós estamos, em um resort espiritual, ou combatendo pela verdade. E meu tempo já se esgotou e eu já disse isso 2 vezes. De tempos em tempos, parece que o foco está em uma frente específica. Você observa isso? Como alguns líderes parecem tentar levar a igreja a se focar apenas em uma frente de combate. Isso também é uma distração. Nós precisamos focar em todas as frentes de combate. E às vezes os crentes esquecem de engajar nas outras frentes e o inimigo avança por aquelas frentes. Como eu acabei de mencionar, será que você vê congressos sobre evangelismo? Vídeos sobre ensinando como a palavra de Deus nos ensina a evangelizar? O foco sobre uma área apenas. Mas o combate é amplo. Estou falando sobre o novo ano que se abre diante de nós. Fugi do meu texto um pouco para tocar nestas questões. Que tipo de cristão você será neste novo ano? Que tipo de cristão você será? Vida na alma, sinceridade, só você e Deus. Ele me vê, Ele me conhece, os meus pensamentos, o que eu estou planejando, onde eu vou. Ele já sabe. Eu devo ser sincero diante do Senhor. Eu devo andar em sinceridade, andar real com o meu Salvador e orar de verdade e tirar tempo para isso, estudar a palavra de Deus e avançar no conhecimento das doutrinas e não deixar o ano passar. Santificação, uma atitude séria na mente, no coração e me separar do erro. A pregação do Evangelho, ter compaixão por almas, falar do amor de Cristo aos mais novos, aos mais velhos. Então, uma atitude simpática e correta para alcançar pessoas, defender a verdade, meus queridos irmãos, a palavra, a verdade uma vez por todas entregue aos santos, proclamar o Evangelho. Bem, nós pensamos sobre o apóstolo Paulo. Paulo pôde dizer no final da sua vida: combati o bom combate, eu combati, acabei a carreira, guardei a fé. Combate cristão. Graças a Deus, este combate, nós podemos nos engajar nele, porque Cristo é o nosso general e Ele nos deu o seu Espírito. E assim diz Paulo, no demais, finalmente, irmãos, no início de um novo ano, e de cada novo ano, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos. É uma atitude que você toma. Você se fortalece nesta frente, naquela outra frente, e assim nós seguimos o ano, uma vida vivida para o Senhor, uma vida cristã para o nosso Deus, e de repente acaba-se a vida. E de repente, nós estamos na presença do Senhor. Combati o bom combate. Vinde, benditos de meu Pai. Você pensa sobre estas coisas, eu penso a cada dia. E assim eu posso me engajar neste combate. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.